Hello guys, let's get started again. Muito bem, meus queridos, vamos começar mais uma dica aqui, ó. Nessa semana eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação de uma coisa que vocês gostam muito, que pode ser jogos, pode ser alguma outra coisa que você goste também, né? Mas todos concordaram aí de fazer uma apresentação sobre algum jogo. Portanto, eu trouxe aqui, ó, um esqueminha, umas dicas que eu vou dar para vocês, né? Vamos chamar então esse trabalho de The Game Review, né? Que é tipo uma revisão, né? Uma fala sobre os games, né? Que você vai escolher. E a grande dica para começar, em qualquer tipo de demonstração que você for falar sobre alguma coisa, você pode começar analisando estas palavrinhas aqui, ó, para montar o seu texto e montar a sua fala, que a gente fala em inglês, que são chamados os question words ou W8 questions. Ou seja, são perguntas, né, que nos ajudam a ter ideias de falar sobre alguma coisa. Por exemplo, eu quero falar sobre um carro. Se eu lembrar as principais perguntas sobre este carro, eu consigo montar meu pensamento ali para responder sobre este carro. Por exemplo, this is very good car. Eu posso dizer o que é, né? What is that? This is a car, a very good car, né? E eu posso usar, então, as respostas para essas perguntas. Vamos dar uma revisada nisto. Primeira grande pergunta na hora de montar algo é a pergunta who? Quem está fazendo? Quem está fazendo essa apresentação? Bom, é você, então você se apresente, né? Fala assim, my name is, e fale o seu nome, you can call me, pode me chamar, né? Pode falar algum apelido, não problema, sem problema. E aí você vai responder esta pergunta aqui, mas não precisa fazer a pergunta, só simplesmente pense nisso. Ok, firstly, né? Primeiramente, my name is, e fale o seu nome. Depois você vai pensar sobre o que você está fazendo. What are you doing? O que você está fazendo? Ok. I'm gonna show you, eu vou mostrar a você these things, esta coisa, this game. O que você está fazendo, né? Qual o game que você está falando sobre? This is the game, for example, algum jogo que você goste, né? Depois você fala sobre o tempo, né? Today, tonight, ou now. Now I'm doing this, né? Agora que estou fazendo isso com vocês. And let's go. Vamos lá. Podemos usar, então, respostas para isso. Where? Onde? Lembra dessa perguntinha aqui também. Onde é que você pode fazer esse jogo? Onde é que você encontra esse jogo? What platform? Where? Né? Onde você pode jogar e assim por diante. E por quê? Responda essa pergunta também de modo, né, indireto, simplesmente falando o porquê que você gosta desse jogo, porquê você está falando sobre esse jogo, porque é importante falar sobre esse jogo. Por exemplo, I like this game very much because it's very, very excited. It's very good. I like it very much. You do that. Ou seja, como você joga isso? Sim, agora eu vou explicar. I play this game like this. Aí você vai demonstrando, você pode até abrir a sua tela, né? Com o seu jogo, fazendo um gameplayzinho, né? E mostrando, aqui você vai aqui, você pode ir nesse outro lugar, você pode lutar aqui com seus oponentes, e você pode derrotar aqui o seu inimigo e tal. Tô dando um exemplo, por exemplo, se for um jogo de guerra, por exemplo, né? E não se esqueçam de usar as principais, as palavras-chave, ó. Demonstratives, são pronomes, né, normalmente. Não esqueça de usar isso aqui, ó. This, né? This is the game. And você pode também usar o this no sentido de se apresentar. This is Marcos, por exemplo. Aqui é o Marcos, né? Este é o Marcos. I'm gonna show you. Eu vou mostrar para vocês this game. Então, usa-se bastante esse pronome aqui, ó, this, né? E o that também. Se você tivesse necessidade de falar aquele ou aquela, né? Não se esqueçam dos principais verbos para isso, que é o verbo to be. Temos aqui o verbo to be, que é o que demonstra também, né? Que fala é ou não é, né? This game is very cool, né? Esse jogo é muito legal. This game is very difficult. Esse jogo é muito difícil.
This game is not boring game. Não é um jogo entediante, não, né? Então você pode usar tanto na parte afirmativa quanto na forma negativa. Is not. To show, de mostrar, né? I'm gonna show you. E aí eu posso usar também essa expressão, né? Que aqui forma um sentidozinho de algo que você já vai fazer, né? Eu vou mostrar, né? Eu vou fazer. I'm gonna show you, né? É uma forma meio abreviada aqui, mas pode ser usada sem problema nenhum, né? Depois a gente vai aprender a forma mais específica. Não se esqueça de usar adjectives, as qualidades, né? Que a gente vai descrever algo, precisamos de lembrar muitos adjetivos. Eu citei alguns aqui como good, excellent, very good, it's not bad. Não é ruim, né? Se você quiser falar de uma forma mais sutil, mais, né, tranquila. Interesting, interessante. It's amazing, é maravilhoso. Isso é, né, maravilhoso, muito bom. It's amazing game. Você quer dar uma ênfase maior, pode usar essa palavra, amazing. It's very cool, que é aquela que a gente já disse, né? De muito legal. Beleza. Não se esqueçam de usar os linking words and keepers. Linking words são palavras que ligam as orações, né? São conectivos, são palavras que vão ligando, linking words. Vai ligando uma palavra na outra para dar uma sequência, dar um sentido. E também os keepers, são palavras que mantêm o discurso, começa da sequência ao discurso. Por exemplo, vamos começar, firstly. Quero dizer alguma coisa, então, ok, pessoal, firstly. Ok, pessoal, firstly, primeiramente, né? Firstly, I would like to talk about, eu gostaria de falar sobre this game, for example, né? And, e aí você vai acrescentando as informações, and, e, né? E também, né? Secondly, existe essa expressão também interessante, né? Que não existe em português, mas em inglês é muito comum. Você falar firstly, primeiramente, depois secondly, segundamente, né? Depois dá esse sentido, né? E também a palavra finally, quando você for concluindo alguma coisa, você pode dizer, né? Primeiramente, você fala firstly, depois você pode ir acrescentando assuntos falando and, no final, finally, finalmente. Pode usar essa palavra aí que fica muito bom. Para concluir algo, use a palavra so, né? Que é uma palavra muito boa para isso. Então, dá o sentido de então. Então, eu vou mostrar para so, I'm gonna tell you. Então, eu vou dizer para vocês. Esta palavra também é muito boa para dar algum contraste, que você quer dizer, falar sobre algo, mas você quer dar um contraste, dizer sobre outra coisa, ou falar sobre um ponto negativo. Você pode usar essa palavra, que ela é muito boa para isso. However, no entanto, né? É uma palavra bonita, né? No entanto, however, I have to say that. Então, no entanto, eu tenho que dizer também, né? E se você esquecer do however, pode usar também o but, que é o mais tradicional aí, né? O but, que dá mais ênfase, né? Por exemplo, I like this game, but I don't have it. Por exemplo, eu gosto desse jogo, mas eu não tenho ele, né? E o because, porque o because ele é o porquê e ele explica, né? Of explaining. Esse because é muito importante. Toda vez que você for falar um pouquinho mais sobre algo, o porquê das coisas, use o because. Você pode usar algumas palavras especiais que ajudam muito. Por exemplo, vou anotar aqui a palavra well, por exemplo, né? Well, eu não sei, well. Também podemos usar a palavra like. Lembra do like no sentido de tipo? Eu fiquei meio enrolado. Just like, like. Aí você falando a palavra like vai dar esse sentido assim, tipo, né? Que é uma boa também, né? É uma boa saída aí se você tiver com algum problema na hora de falar, né? E também o I mean, what I mean, ou I mean. Esta expressão também é muito importante. Por quê? Porque você expressa, né, o que você quer dizer. For example, what I mean, o que eu quero dizer,